Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Vou falar um pouquinho sobre a Python. A Python Brasil 2020 ela é um evento organizado da comunidade para a comunidade. Todas as pessoas que estão participando na organização são voluntárias e buscam acomodar todos da melhor maneira possível, na maior quantidade que a gente consegue de pessoas nas atividades. O evento possui o código de conduta. Se você ainda não viu, aqui na descrição do vídeo tem o nosso código de conduta, protocolo de como portar alguma infração, e a gente tem a nossa equipe de resposta só para isso. Bem, vamos lá. Eu sou a Loiane, podem se referir a mim como ela dela. Continuamos aqui na trilha PEP 20. Essa será com o Vinícius Hartmann Ferreira, que já está aqui e vai falar com a gente sobre Pensam que a gente é secretária. Trajetórias femininas em cursos técnicos de informática. Estou muito feliz por ser uma mulher que vai estar assistindo essa palestra. Mas antes disso, eu vou tentar me descrever para quem não consegue nos ver. Eu sou uma mulher branca, dos olhos verdes, cabelos cacheados até o ombro, mais ou menos. Estou com uma blusa de mangas compridas da cor amarela, de batom vermelho. Ao meu redor, aqui no meu cenário, tem uma planta muito linda, uma monstera. Minha televisão está ali no fundo, com mais outra planta de boia pendurada. E lembramos também, temos um recadinho, lembramos que a nossa transmissão é toda aqui pelo YouTube, mas a nossa comunicação está sendo toda direcionada e centralizada lá no Discord. Então, todas as perguntas que vocês tiverem para essa palestra, para o Vinícius, vai estar sendo feita lá no canal Trilha PEP 20. E por falar em comunicação, se você está aí pelas redes sociais, não esqueça de usar a hashtag PyBR2020, quando fizer alguma postagem sobre a gente, sobre o evento. E sem mais delongas, vamos para o palestrante. Oi, Vinícius. Olá, tudo bem? É um prazer ser sua host hoje. Vou falar um pouquinho sobre você e vou dar um spoiler um pouco sobre você. Ok. O nosso palestrante é o Vinícius, que ele é doutor em Informática e Educação e professor na área de Informática no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ele também é líder do Laboratório de Pesquisa em Vida Digital e atua como um pesquisador nas áreas de cybercultura, game studies e tecnologia na educação. Que currículo, hein, Vinícius? Que currículo. Bem, Vinícius, com a palavra, você, palco é todo seu, boa palestra. Certo. A gente se vê no final. Ok, muito obrigado pela apresentação, Loiane. Muito bem, pessoal, então, como a Loiane já falou, eu sou o Vinícius e a apresentação que eu farei hoje é sobre os resultados de um projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido por mim e por colegas e bolsistas, que trata sobre as trajetórias femininas, então, em cursos técnicos de informática. Primeiro eu vou falar quem sou eu, então, porque eu acho que é importante contextualizar também por que eu estou trabalhando com esse tema e como surgiu a ideia, né? Então, como já foi falado, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu não posso deixar de falar também que é o Instituto Federal que financia essa pesquisa, né? Por meio de bolsas e também o projeto de extensão envolvido. E eu atuo também como pesquisador, então, em Informática na Educação, Game Studies e Cybercultura, que são as áreas das quais eu gosto de trabalhar e nas quais eu me especializo, né? Não posso deixar também de falar que eu sou pai do Nicolau. Ser pai do Nicolau me faz ser alguém diferente de quem eu era quando eu não era pai do Nicolau, né? Então isso eu trago como uma informação assim que traz um contexto até maior para as minhas falas e para a minha vida, né? Para quem quiser me seguir, então, meu Twitter ali, FerreiraHV, então, eu sempre gosto de produzir conteúdo sobre a área de informática na educação, e é uma forma também de eu divulgar aquilo que a gente vem trabalhando, então, nos projetos de pesquisa lá no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem. Para quem conhece pesquisa, né, extensão, nada se faz sozinho. Então, o que eu vou apresentar hoje é um resultado ainda em andamento de um projeto que se chama, que tem um nome maior, que é Meninas High-Tech, tá? Então, o projeto Meninas High-Tech, ele é um projeto de extensão do IFRS, do Campus Feliz, ao qual eu estou vinculado, né? E ele conta com a participação também da professora Vanessa Petró, da área de Sociologia, então, também é coordenadora desse projeto, e conta com a grande colaboração das alunas Maria Júlia, Stephanie, Tayane, Renata, Leandro e Jéssica, do curso técnico Informática desse campus,
e a Nicole, que é aluna, então, do ensino superior do Campus Feliz, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu trago as fotos delas, e não do Leandro, né? O Leandro não tem a foto aqui, mas porque, primeiro, como uma forma de agradecimento pelo trabalho que elas vêm desenvolvendo, né? Que eles vêm desenvolvendo, mas também para mostrar o quanto o grupo, então, ele é grande e está envolvido sobre esse tema, né? Então, o Meninas High Tech, então, ele é um grupo que foi formado a partir do interesse, então, meu e da professora Vanessa Petró, a respeito do tema e da investigação sobre a participação das mulheres na área de tecnologia, sobretudo em informática, né? Então, são os cursos, então, que nós temos no Campus Feliz. Nós desenvolvemos agora no último mês, né? E aí eu vou divulgar um pouco também, porque faz parte desse projeto, algumas lives em referência ao Ada Lovelace Day, então, que é um mês um dia, na verdade, que nós transformamos em um mês, né, no mês de outubro, em que se celebra, né, ou se reflete sobre a participação das mulheres na computação, sobretudo na computação, né. Então, esse é o endereço, então, nós temos um perfil no Instagram, que é o meninas.hightech, e Meninas Hightech, um canal no YouTube. Fica o convite para quem quiser conhecer o que nós temos feito, e também queira contribuir, né, de alguma forma com o projeto. O título da minha palestra, tá, ele é um título provocativo e, de certa forma, até uma constatação que a gente escutando durante as entrevistas, ela nos faz refletir muito, né, pensam que a gente é secretário. O tema desse nosso projeto, né, desse nosso projeto de pesquisa, então, é, sobremaneira, a participação das mulheres, né, e ele parte, então, de que a participação das mulheres na TI ela é pequena, tá? E enfrenta dificuldades de reconhecimento. Isso eu trago enquanto uma participação pequena, reconhecidamente pequena, né? O reconhecimento pequeno diante da contribuição, porque conforme a gente foi vendo com o projeto, existem muitas mulheres que contribuíram para a construção da computação como ela é vista hoje. Nós vemos tantas participantes aqui na Python Brasil, que é algo muito legal. Mas nós sabemos que há um desnível, certo? Em relação ao reconhecimento das contribuições das mulheres na área de TI, sobretudo na valorização do que elas fazem e na forma como elas são vistas, né? Isso a literatura nos traz, conforme eu vou apresentar mais à frente. Então, o nosso estudo ele se propõe a investigar o tema, né, que é a participação das mulheres na TI, através da análise das trajetórias de meninas que passaram pelo curso técnico. Então, para quem não conhece, eu acredito que muitos conheçam, mas os institutos federais, eles atuam, sobretudo, com cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, o aluno vai lá, o aluno que participa que está matriculado nesse curso, né, então ele se forma tanto no ensino médio quanto em alguma área técnica, né. Eu atuo, então, no curso técnico em informática e é o curso, então, que nós nos focamos lá no nosso campus, né. Nesse caso, nós falamos de trajetórias de alunas, de meninas, né, que passaram por esse curso, então são meninas que, de certa forma, estudaram a área de tecnologia em uma forma aprofundada, né, e também realizaram, então, um estágio obrigatório, que é o primeiro contato que os alunos do curso, então as alunas do curso têm com o mundo do trabalho, né. Então, qual era o nosso problema de pesquisa, né? Quais são as implicações da variável gênero na inserção de meninas na área de TI? A nossa hipótese se mostrou, então, que nós tínhamos, na verdade, uma hipótese inicial de que existia uma diferença entre os locais em que as meninas faziam estágio, ou que essa variável gênero, né, implicava no local em que elas realizavam estágio. Porém, quando nós fomos fazer um teste estatístico, nós verificamos que isso não era real, pelo menos no nosso campus. Eu falo isso mais à frente no ponto metodológico, né? Entretanto, quando a gente foi investigar mais a fundo, então, no interior desses espaços onde ocorreram, então, os estágios, nós identificamos situações de discriminação, certo? Então, e aí que eu trago aquele relato e aquela frase que nós não podemos normalizar, ela é impactante, de uma menina que vai fazer um estágio na área de tecnologia e que percebe que, de certa forma, ela é vista somente como uma secretária, né? Então, é dessa forma que nós queremos analisar. Então, o nosso objetivo geral, né, e só para sintetizar, é compreender as implicações dessa variável gênero na inserção das meninas na área de TI. Como eu falei antes, os alunos fazem um estágio obrigatório no curso, né, todos os alunos. Então, antes de se formar, eles precisam fazer, e esse é o primeiro contato que eles têm, então,
com o mundo do trabalho, sobretudo na área de TI. O objetivo específico que nós tínhamos, então, era identificar as características da realização dos estágios e analisar a trajetória escolar e profissional das egressas. Tá? O que acontece? Tá? Por que justifica esse nosso projeto? Por que a gente pensou nele? Né? Primeiro, eu, né, enquanto professor da área de programação, eu tenho atuado há quase 10 anos já na área de docência, na área de programação, e nos últimos tempos eu tenho percebido, assim, um crescimento maior do interesse da própria academia em relação a essa desigualdade de acesso à tecnologia e valorização das mulheres no mundo da tecnologia, mas nós também pensamos que um estudo nessa área, e nós não somos os únicos que estamos fazendo esse estudo, existem outros, né, mas ele é necessário para que seja possível incluir mulheres e reduzir desigualdades e formas de discriminação nos cursos e, sobretudo, no ambiente profissional. Além disso, pensando isso além do macro, né, entrando no micro, nós pensamos que a nossa investigação ela vai contribuir para o ambiente, então, na nossa própria instituição, né, essa nossa investigação, buscando compreender como incluir as meninas que entram no curso, buscando informações sobre como elas se sentem durante o curso e como nós poderemos tratar essa questão da discriminação, essa não valorização. Né? Então, o nosso projeto ele tem esse caráter de contribuir com a produção acadêmica sobre o tema, mas, sobretudo, algo aplicado ao nosso contexto. Né? Então, buscar trazer contribuições para as nossas alunas, né? E não só para as alunas, para os alunos, para os professores, para os técnicos administrativos e técnicos que trabalham com os alunos, certo? Então, na nossa revisão bibliográfica, ela é importante, né, para também destacar que existem pesquisas, sim, que tratam sobre esse tema na academia, é que a primeira constatação, né, é que esse espaço acadêmico e o mundo do trabalho é marcado por desigualdades de gênero, certo? Então, a gente parte desse pressuposto. E elas são destacadas não só na área de TI, mas o nosso foco é a área de TI. E, nesse sentido, a gente identifica que essa participação das mulheres na TI é uma questão internacional. Não é algo que surge só no Brasil, só no nosso campus. Então, existem iniciativas que buscam estimular e eu estou muito feliz de estar aqui falando na Python Brasil, porque foi a Python Brasil que, de certa forma, me despertou o interesse por esse tema. Quando eu conheci mais sobre o PyLadies e tantas mulheres que palestraram aqui e trouxeram as suas contribuições e me fizeram ver o quanto, nas minhas aulas, eu não enfatizava esse tema, eu não dava tamanha atenção a essa área nas minhas pesquisas, né? Além disso, tá? Então, essa falta de representatividade das mulheres na área, então, de acordo com a nossa referência, ela deve-se a alguns fatores, tá? E daqui a pouco eu vou destacar que isso aparece também nas entrevistas das nossas alunas. Então, estão lá, então, fatores como a falta de experiências positivas desde a infância, ausência de modelos femininos dentro da área de TI, pedagogia do ensino de ciência voltada para homens, ambientes frios para mulheres, pressão cultural sobre as mulheres para se ajustarem aos papéis tradicionais de gênero, entre outros. Eu apresento aqui o que a literatura traz, mas eu vou trazer evidências do que a gente tem encontrado nas nossas entrevistas com essas egressas, né? Então, isso tudo aparece lá. E é bom quando a gente lê as entrevistas e a gente para refletir, né? Então, a nossa pesquisa, ela tem uma abordagem, então, quanti-qualitativa, né? Então, o nosso método é o estudo de caso, e nós usamos, então, como dados secundários do nosso estudo, então, o setor de estágios, tá? Que nos trouxe, então, dados sobre os estágios realizados pelos alunos na instituição, que nos permitiram, então, fazer uma análise estatística inicial, e também uma entrevista, então, com 7 egressas, fazendo análise de conteúdo. Essas entrevistas, então, elas estão em andamento, então é um projeto em andamento, nós temos até agora 7 entrevistas analisadas, mas existem muitas outras que nós queremos fazer, em que, dado as egressas do curso, então, são selecionadas elas de acordo com, nós selecionamos, então, as que nós vamos entrevistar de acordo com uma distribuição mais ou menos igualitária entre os anos, né, os anos de conclusão, para que nós não peguemos todas do mesmo curso, do mesmo ano, né, de conclusão do curso. A ideia é que haja uma variação, porque nós acreditamos que desde a consolidação do curso até o seu início existe algo
alguma grande variação, tá? Então, inicialmente, tá, nós buscamos dados absolutos, né? Então, identificando e classificando os locais em que as estagiárias atuaram, e os estagiários também, né? Nesse caso aqui, o feminino e o masculino, dentro em quais empresas, em que áreas. Nós classificamos em empresas de desenvolvimento, ensino, quando elas atuaram ou eles atuaram em escolas ou cursos, empresas que dão manutenção, né, de hardware, de software, e suporte também. Então, nós temos aqui números absolutos, então 107 no total foram os alunos e alunas que até o momento haviam feito estágio entre 2013 e 2020, quando a gente começou essa pesquisa, né? E ao aplicar um teste estatístico de Q quadrado, nós identificamos então que não havia uma variação significativa, não existia um grau de significância nesse sentido, tá? Então, não existia algo que levava a uma tendência de que por ser ensino havia mais mulheres, ou pelo menos a diferença que a gente encontrou não era significativa. Talvez pelo número da nossa amostra, por enquanto, né? Mas nos levou ao segundo passo da nossa pesquisa, que é aquele que eu gostaria de trazer com maior ênfase aqui, que é a segunda parte, né? Que é a parte de análise qualitativa. A nossa análise qualitativa, então, ela nos permitiu, então, entrevistar essas egressas, né? Então, focando nas egressas, buscando compreender vários aspectos a respeito de como elas viam a realização dos estágios, sobre como elas percebiam o tratamento, né, recebido, então, durante a realização do estágio, e também aprofundamos algumas questões sobre a realização do curso, né, então, enquanto elas estavam ainda dentro do curso. O que a gente encontrou, né? Em suma, tá, nós encontramos relatos de dificuldade de estagiar em algumas empresas, dificuldade de mobilidade na carreira, descrença na capacidade delas, falta de representatividade, né, então elas não se viam ali, reprodução de estereótipos sobre profissionais da informática, dificuldade de reportar situações de discriminação para a empresa ou instituição de ensino. A partir de agora, eu quero trazer um recorte, então, das entrevistas que nós fizemos, destacando, então, esses pontos, tá? E aí eu vou analisando e comentando aqui também, depois o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, sinta-se bem à vontade, tá? Eu estou aqui para esclarecer também qualquer dúvida. Então, os relatos que eu trago aqui, eles são, então, identificados não pelo nome das respondentes, obviamente, né, mas pelo nome de mulheres que estavam envolvidas com a tecnologia durante a história da construção da computação, tá? Então, fica ali o nome de algumas. Primeiro passo, tá? Então, eu dividi mais ou menos numa linha em que começa por a busca pelo local de estágio, né? Então, uma aluna relata, então, que certa vez, então, uma empresa divulgou que haviam vagas para estágio, né? E ela se empolgou, porque ela gostaria de fazer estágio naquela empresa. E aí ela mandou o currículo, né? E não tinha vaga mais, né? Então, eles só estavam contratando homens que tinham carteira. Homens que tinham carteira, certo? Carteira de trabalho, quando ela fala. Então, aqui a gente já vê a dificuldade relatada ali para encontrar um estágio na vaga que ela quer, certo? Eu não vou identificar aqui, obviamente, a empresa nem o ramo, né? Mas ela tinha interesse em fazer estágio numa determinada área, aquela empresa divulgou que havia vagas, e quando ela foi atrás, então, buscou-se, então, homens que tinham carteira de trabalho. Isso uma aluna de ensino médio, certo? Após concluir o curso dela, nos relatando isso. Isso é impactante porque, se a gente for pensar, né, o que leva a não existir mais a vaga, né, ou essa preferência, certo? Então, a gente vai vendo na decorrência das entrevistas fatores que vão desde a empresa não se julgar apta a lidar com uma mulher dentro da empresa, e por fatores que a gente vai ver que são bem complicados, né? E também, às vezes, não demonstrar interesse em se adaptar ou mudar certas culturas dentro da empresa, né? Mas é o que a gente vê dentro dos relatos, tá? Então, o primeiro deles é a própria dificuldade em encontrar um estágio na área em que pretende ou que gostaria de seguir, né? Os relatos que nós vemos aqui até são replicados, né? No próximo slide a gente vai ver algo parecido,
que é o fato de que quando as alunas, quando as estagiárias, então, no caso essa, Antonelli, ela percebia que quando ela ia dar uma sugestão, então todos escutavam o que os colegas, ou os homens, né, os colegas homens falavam, mas quando ela dava uma sugestão, ninguém dava muita atenção. Então aí a gente já vê uma desvalorização que ela percebia em relação a isso. É importante destacar aqui que nós não estamos trabalhando com acaso, né? Nós estamos aqui falando da percepção dela em relação a que quando ela falava, não se ouvia, não se dava atenção, e quando os colegas homens falavam, era dada a devida atenção ou importância, né? Uma outra que relata, então, que explicavam coisas óbvias para elas, né? Então, encaixa-se naquilo que a gente ouve falar bastante do mansplaining, né? Então, faziam desenhos para mim como se eu fosse uma burra, ela se sentia assim, né? Então, pegavam coisas que ela sabia, que para ela eram óbvias, e explicavam como se ela precisasse de explicação de uma forma que fazia com que ela se sentisse burra, né? Então, até ali eu não destaquei, mas algumas vezes pegava e desenhava um caminhão para mim, e falava assim, esse é o caminhão que vai, né? Então, aqui a gente já vê assim, um descrédito sobre as capacidades dessas egressas, né, dessas estagiárias. Dentro de uns relatos, né, Antonelli também, ela relata, então, algo que nós classificamos praticamente dentro de uma situação de assédio sexual, né, em que ela relata, então, que ela sempre andou de legging e a vida inteira ela sempre gostou de andar assim, e em algum momento dentro da empresa, alguém chamou ela para uma conversa e pediram se ela queria uma dica para a vida dela, e é que era para ela não ir de legging, né. E é interessante que ela relata ali que ela percebeu, então, que quando ela subia as escadas, o chefe ficava falando algo, ou olhando de alguma forma para ela, né? Então, aquilo foi muito chocante para ela. Ela fala ali que foi a gota d'água para ela. E parece que teve reuniões na empresa, né, pelo relato dela, e a princípio nada foi feito. Ela diz que ali os chefes são coniventes com isso porque os próprios chefes fazem o assédio, né? Então, é algo que um aluno egresso, até agora, não nos relatou, é um relato de uma aluna, né? Então, além da descrença nas capacidades, além da dificuldade em encontrar um estágio, as alunas ainda enfrentavam isso, certo? Então, elas enfrentavam assédio e ainda eram recomendadas a não se vestir de uma forma, algo que, do meu ponto de vista, enquanto homem, né, duvido, ou pelo menos eu nunca presenciei alguém numa empresa ser recomendado a se vestir de alguma forma porque estava, entre aspas, vestido de alguma forma provocador ou algo assim, certo? Além disso, né, nós então entramos sobre a percepção dessas alunas dentro do curso, né? Então, durante a realização do ensino médio, afinal eram crianças, certo? Entre 15 até 19, 18 anos, porque o curso tem 4 anos de duração dentro do nosso IF, né? Nesse caso, a própria aluna dizia que ela se comparava com os guris, né? Então ela chama eles ali, os guris, e parece que eles sempre eram melhores que ela nas disciplinas técnicas. Então ela, pela falta de representatividade, sobretudo por no curso não existirem, de acordo com o relato delas, a maioria dos professores serem homens, né? Então praticamente a totalidade dos professores eram homens. Ela achava que ela não era capaz de fazer as disciplinas do ensino médio, e se via, de certa forma, perdida, conforme o relato da Grace. A Grace também falou, então, que no estágio dela, né, e aí, adentrando um outro ponto, aconteciam situações em que os clientes ligavam, né, ela atendia, e aí aquela frase que está lá no título da palestra, né, os clientes ligaram e desligaram, né, porque achavam que eu era secretária, ou pediam que um homem atendesse porque talvez eu não ia conseguir resolver o problema, certo? Então isso é um relato dessa aluna que já não se achava capaz lá nas disciplinas técnicas em virtude de uma falta de representatividade, né? Chegava no estágio e ainda era, então, se deparava com uma situação como essa. Além disso, a gente tem relatos como o da Edith, então, que nos fala, assim, que durante o curso ela não sentia, assim, ela não sentia que vinha dos professores nenhuma forma de preconceito, né, com ela, ou discriminação, mas que sempre ouvia piadinhas, como vai lavar louça, tinha aquela piadinha do fogão, né, pilotar o fogão, mas ela sempre levou na piada, né, talvez
ela não tenha percebido que aquilo era uma forma de desmerecer ela, né? E isso a gente percebeu também nos próprios relatos nos estágios, né? Algumas das entrevistadas falavam que elas não enxergavam aquilo como uma forma de discriminação ou não entendiam por que acontecia aquilo simplesmente por elas serem mulheres, certo? Também trago aqui o relato, então, de uma outra aluna, Dorothy, né? Então, que ela fala que ela se sentia sozinha, ela fala por ela, né, que se sentia sozinha, não se sentia representada no curso, justamente por aquilo que eu relatei antes, né, de existirem poucos professores, na verdade praticamente todos homens, e que ela era rodeada por meninos na sala, né, então talvez a própria indicação do curso era uma percepção de que talvez não fosse um curso para meninas, e essa é a percepção que a gente tem a partir das entrevistas, né, a percepção das próprias alunas. Além disso, então, ela não via que existiam muitos exemplos de que seguir na área de TI ou estudar um técnico em informática lhe traria algum futuro, né? Isso é complicado ler, eu confesso para vocês, assim, as entrevistas, elas são bem, nos levam a refletir sobre isso, né? No impacto que isso tem na vida dessas estudantes. Por fim, pessoal, eu trouxe aqui alguns relatos dessas entrevistas, né? Eu fiz uma análise inicial, tá? Então, a gente identificou realmente aquilo que estava na literatura, a gente identificou a falta da representatividade, a dificuldade de conseguir um estágio, a falta de descrença, então, na capacidade da aluna, né? A gente percebe o quanto é difícil lidar com certas situações para essas egressas, e algo até que foi relatado, que eu pontuei antes, que é o fato da dificuldade delas em relatarem isso para alguém, né? De levar isso até o supervisor de estágio, levar até a instituição, levar para a própria empresa, porque como a própria estagiária relatou no caso dela, eram as pessoas que deveriam fiscalizar que também cometiam aquele assédio, né? Então essas são as variáveis gênero dentro do estágio, certo? Ou seja, nós conseguimos identificar, então alcançar de certa forma alguns objetivos, os nossos objetivos, ainda que estejam sendo construídos os resultados, porque a pesquisa está em andamento, né? Então a gente consegue perceber distinção dos problemas enfrentados por elas em função do gênero, né? Então não identificamos estatisticamente que o local do estágio escolhido ou que elas realizam estágio tem influência ou razão da variável gênero, mas as situações relatadas dentro do estágio elas são bem distintas daquelas relatadas por alunos homens, certo? As nossas referências estão aqui, eu posso compartilhar bastante material, se alguém tiver interesse com isso, né? Existe bastante material relatado e, como eu já falei, a inspiração, confesso assim que a inspiração que o que me despertou para esse tema foi ouvir palestras das PyLadies, entrar em contato, saber como é que funcionam, e eu fico feliz de poder trabalhar com essa área, de certa forma, dentro do projeto a gente buscar, de alguma forma, mudar isso, né, dentro da nossa instituição que seja, mas compreender e também aprender a trabalhar a partir das evidências que a gente encontra com a pesquisa, certo? Pessoal, essa é a apresentação de um projeto em andamento, né, então ele ainda está por ser concluído, nós ainda pretendemos fazer o dobro de entrevistas, então pelo menos mais 7, mais 10 entrevistas, e aí obter resultados melhores, e quem sabe ano que vem a gente apareça aqui de novo para apresentar então os resultados finais desse nosso projeto. Eu agradeço muito a oportunidade, e é essa a apresentação que eu trouxe para hoje. Oi, Vinícius, voltei aqui. Fala, Yane. Muito obrigada pela sua palestra, foi incrível. Eu acho que é um assunto totalmente relevante e que a gente até se sente um pouco mal por mulher, porque eu lembro de muitas situações, né, que eu tenha passado. Sim. E eu imagino que estava conversando aqui enquanto estava aqui no backstage, estava conversando com os colegas e imaginando, né, os homens vendo sua palestra e se perguntando se já tinham causado alguma situação constrangedora para alguma mulher. Exato. Uhum. Então é algo que faz com que a gente, por mais que você seja um homem, mas é interessante falar do assunto, o assunto no geral ele é bem relevante, né? E temos algumas perguntas para você lá do Discord. Certo. E a gente eu também tenho até uma pergunta que no diálogo aqui, eu até pensei nessa situação que eu vou perguntar para você depois, mas vamos lá, para a primeira pergunta.
Temos dados relativos a cargos em termos de senioridade em carreiras de TI? Não, nesse caso, Loiane, a gente não entrou nesse aspecto, tá? Não, com certeza existe alguma pesquisa mais ampla nesse sentido, né, de mercado de trabalho. Então, até eu já vi algumas outras apresentações em que o pessoal relatou, né? Mas a nossa pesquisa, ela se enfoca exclusivamente nas alunas realizando o estágio. Então, é o primeiro passo no mercado de trabalho, tá? Sim. Então, é o estágio, assim, que dura no máximo 6 meses e que às vezes gera uma efetivação, mas o nosso acompanhamento é realmente esse primeiro contato, tá? Então a gente acaba não adentrando na questão do quanto elas progridem. Da progressão, né, de carreira, né? Exato, a gente acaba não... O que a gente tem é relatos, assim, de alunas que já estavam efetivadas no momento, né, e que... Sim, elas relatam, assim, que se tinha um homem para progredir em condições talvez inferiores à dela, e ela, quem progrediu foi o homem, tá? Então isso a gente constatou por meio da entrevista, mas a gente não adentra no mercado de trabalho, então a gente está focando mesmo no estágio. No estágio, entendi. Vamos para a próxima. Seria possível inserir nas grades desses cursos suporte e treinamento psicológico às pessoas? Olha, é uma ótima pergunta essa, sabe? Porque eu já fui questionado e já questionei a respeito do quanto o currículo tem a ver com o preconceito, né? Sim. E aí a gente se depara com grades em que tu tens lá programação orientada a objeto, programação web, banco de dados na área técnica. Quando passa para a área propedêutica, então, que o curso é, então, médio com técnico, né? Não há em algum ponto das ementas que trate exclusivamente sobre essas situações de assédio, ou mesmo sobre o mundo do trabalho na TI, por exemplo, né? Então, que nós poderíamos adentrar nesse assunto. Mas, tá? Por mais que não esteja no currículo, existem professores que tratam sobre esse assunto, que é o caso da nossa parceira no projeto, a professora Vanessa, que é professora de Sociologia no campus, e que foi quem disparou o assunto, né? Então ela, na disciplina dela, trouxe esse assunto para os alunos, fez um documentário junto com eles, né? Fez os alunos como um todo, não só as meninas, mas todos da turma pesquisarem sobre o assunto, e discute essas questões, mas não focadas, né? O que nós temos dentro da instituição é assistência psicológica, né? Então, os alunos têm acesso a isso, mas eu fico me perguntando, assim, o quanto, querendo ou não, o currículo, ele é o que vai construir o profissional ou o aluno, né? Sim, com a sua formação. Se o currículo não inclui, tu não dá importância, do meu ponto de vista, para isso. Agora, se eu começar a curricularizar isso, eu começo a dar uma importância e de alguma forma eu trago isso, mesmo que seja assim por tabela, esse assunto vai ser trabalhado e vai surtir efeito. Então, eu, pessoalmente, né, enquanto pesquisador, eu entendo que a curricularização desses assuntos, ele é importante. Mas eu não vejo nenhum movimento nesse sentido, tá? Tá, entendi. Vamos para a próxima? Temos muitas perguntas. Qual a sua dica para as mulheres se posicionarem mais como profissional sem ser agressiva ao responder uma piadinha a outro tipo de agressão? Isso realmente é porque eu estava até conversando já com uma amiga sobre isso e eu vou até complementar a pergunta da Patrícia. Eu estava até conversando com que ela passou por uma situação, eu não vou falar o nome da empresa, não vou falar o nome da pessoa, mas ela é desenvolvedora e ela numa reunião já havia dado a ideia dela e a equipe não acatou, né? E ela foi simplesmente, mas eu tinha dito, e aconteceu um problema, e o que ela tinha dito de dado a ideia foi a solução, mas ninguém mencionou nada. E na reunião ela falou bem tranquila. Eu já tinha falado isso antes. Por que não fizeram, né? Aí, outro dia, em outra situação, alguém, o chefe dela, a líder dela, foi conversar com ela e falar que achou que aquela postura dela não tinha sido legal, porque as pessoas poderiam achar que ela estava estressada e tal. Mas ela falou, mas eu não fiz nada, eu só fiz dizer que a minha ideia era o resultado. E se tivessem ouvido antes,
talvez a gente não teria passado por isso. E talvez, complementando a pergunta da Patrícia, né, nessa questão de quando a gente quer se posicionar como profissional, sem ser agressiva, mas que a gente acaba recebendo alguma piadinha. Qualquer coisa que a gente vai falar, né, a gente recebe em troca. Como se a gente não tivesse direito de argumentar nada. Concordo. Ou sempre estar estressada, que a mulher adoram, né, taxar dessa forma. Loiane e Patrícia, eu respondo para vocês duas, tá? O que eu tenho aprendido trabalhando com essa área é que, querendo ou não, eu não tenho lugar de fala para te dar essa resposta. Porque eu não sei o que é passar por essa situação. Tá? O que a gente encontrou e aí eu vou te falar do que eu, né, o que eu tenho percebido. Essa situação relatada pela Patrícia é muito comum, que a gente percebe. Tipo, pelas entrevistas, assim, quando uma mulher se posiciona, ela é tida ou como estressada, ou como não soube falar, não soube comunicar. Se o homem tem o mesmo comportamento, é algo normal. Tá? Eu confesso, assim, que qualquer resposta que eu vou dar vai contra o que eu acredito do meu lugar de fala na situação. Eu estaria dando um conselho sobre como vocês deveriam se portar, sabe? O que eu tenho percebido é isso, assim, a réplica, a repetição dessas percepções sobre como a mulher deve se portar, sabe? Eu até, quando tu começou a falar a pergunta até por dentro, eu até deve ter pensado que eu ri, porque eu ri no sentido de que é exatamente o relato que eu li de uma das entrevistadas, exatamente a mesma coisa, e o quanto isso é comum, sabe? E é triste que seja comum, é muito triste que seja comum. E você, como homem, você trabalha para que seus colegas condicionem os seus colegas de forma positiva para que, caso você olhe uma situação dessa, né? E você repreender, né? Sim, exatamente. Eu acho que nesse sentido, eu acho que tudo que a gente tem feito no projeto, ele é focado para dar esse caminho para as meninas do curso, né? Mostrando que existem profissionais relevantes, mulheres na área, tá? Mas, querendo ou não, a gente também quer atingir os colegas docentes, os colegas técnicos, que não são só da nossa instituição, mas professores, para que eles percebam que eles são agentes disso também, sabe? O quanto um professor, quando um professor, enquanto dois alunos levantam a mão, se um é uma menina e um é um menino, qual deles ele vai atender? Qual deles vai dar mais relevância? Então, eu acho que, pelo menos a forma como eu me enxergo contribuindo dessa forma, primeiro, me conscientizando de que eu posso ser um agente de transformação e que qualquer docente, ou docente já é uma palavra, né, que não vai ter gênero, mas que qualquer ação ali, ela vai ter uma resposta e um retorno na vida daquela aluna, certo? Então, eu penso que mostrar que elas têm relevância é uma forma de potencializar e elas se enxergarem enquanto capazes. Encorajar, mas eu acho que, exato, o quanto essa pesquisa tem a contribuir, que é o que eu posso fazer, na verdade, né? Sim. Descobrir essas situações que as alunas relatam e, de certa forma, antever isso, orientá-las a me procurar ou procurar o supervisor, a supervisora de estágio, né? Mudanças simples, né? Então, em vez de colocar lá na minha prova, o programador fez, né? Então, quem é? Por que o programador e não a programadora? Sim. Sabe? Eu fui olhar minhas provas de anos, assim, nunca tinha me ligado nisso. Então, são coisas que, no momento que tu traz à tona o assunto e tu bate em cima dessa tecla, tu começa a mudar certos comportamentos que talvez não façam tanta diferença, assim, num macro. Mas aquela aluna vê uma prova que está escrito a programadora desenvolver um sistema, eu acho que traz já pelo menos um indício de que o professor, a professora estão atentos a isso. Estão respeitando, então, né? Exatamente, eu acho que essa é a contribuição, tá? Que eu posso dar enquanto professor e com a pesquisa, assim, identificar o que elas passam, né? Tá. Outra pergunta. Temos dados sobre mulheres que tiveram líderes que se identificaram como mulheres versus líderes que se identificam como homem
para comparar os efeitos na carreira em termos de progressão e acompanhamento. Eu acho que foi aquela pergunta que a gente fez também sobre dados de liderança, né? Eu acho que ela se encaixa na mesma, assim, eu posso indicar alguma literatura que alguém possa pesquisar, mas realmente não é algo que a gente adentrou, e eu não vou falar sobre algo que eu não adentrei para não dar nenhuma informação, assim, que não seja a mais verídica possível, né? Uhum. O que a gente sabe, assim, é que eu, pelo menos dos que a gente acompanha, não há nenhum relato assim de ter chefe mulher na área. É sempre um chefe homem. Né? Então, pelo menos. Muito triste saber disso. O que é algo bem, né? Bem. O que se reflete em todo o resto, na verdade, né? Sim. Falta de representatividade, situações que são passadas. Então, agora nenhuma apontou isso, disse assim, o meu chefe, se fosse uma mulher, né? Então, eu estaria falando mais sobre suposições, e aí eu acho que não seria legal também. Sim. Tem ainda algumas perguntas no Discord, mas eu vou deixar para você responder lá. Perfeito, eu entro lá e eu respondo. Eu quero fazer uma para você, que a gente estava discutindo sobre essas situações, porque a gente tem só 3 minutos, então tem que ser muito rápido. Ok. Eu fiquei, assim, bem tocada na situação. Eu fico muito tocada, porque eu sou uma mulher declarada feminista e levanto a bandeira e eu vou para a rua, então é algo que eu defendo muito. E eu não tenho lugar de fala para falar por essas pessoas que eu vou falar agora, por essas mulheres que eu vou falar agora, mas eu gostaria de saber se você tem algum dado, ou se você tem alguma aluna que se identifica como... Porque a gente está falando, acho que, de mulher cis, né? Mas eu queria saber das mulheres trans, porque eu acho que ainda assim é um cenário ainda pior. O nosso cenário, como mulher cis, é muito ruim, mas o cenário para uma mulher que é trans é ainda pior. Então, eu queria saber se vocês têm algum caso, como que vocês lidam com isso, se vocês... Não, na nossa pesquisa nós não temos nenhuma aluna que se identifica assim, né? Mas assim, eu acho que é uma pesquisa assim extremamente válida adentrar a esse campo específico, sabe? Porque a gente tem reconhecidamente, o Brasil é o país que tem mais casos de violência. Né? Exatamente. Exatamente. É muito caso de violência, e é muito triste falar sobre isso. Exatamente. Dá até uma aperto no coração de falar, porque por nós mulheres, a gente está vivendo no cenário atual, né, no Brasil, assim, violência na televisão explícita, por juízes, por jurídico, e imagina por pessoas civis. Então, é bem complicado. Mas eu agradeço muito, muito, muito pela sua palestra. Foi, assim, eu acho que tocou muita gente, porque é um assunto muito pesado até, porque incomoda, na verdade. E eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua dedicação de falar. Eu agradeço pelo projeto, por falar aqui pra gente. Eu gostaria muito de abraçar todas as suas alunas e encorajá-las, porque eu sei que eu, como mulher, eu sei o que é isso. Então, eu vim de 2 áreas, da área da medicina, agora na área da tecnologia, as áreas prioritariamente de homens, então eu sei que é bem difícil, um cenário bem difícil, mas que a gente juntos, todos nós, eu acho que a educação vai fazer muita diferença para um mundo melhor, né, para os próximos anos que a gente está aí por vir. Exatamente. Muito obrigada, Vinícius. Você vai continuar lá no Discord, todo mundo lá pro Discord perguntando pro Vinícius, ele vai responder o que ficou faltando, porque a gente não tem tempo, a gente já está no tempo. Tranquilo. Tá bom, porque a Fabiola já está aqui, então a gente vai trabalhar. Muito obrigado pelo teu host, tá, Laiane? E por nada. Pode deixar que eu vou repassar esse abraço para elas e com certeza ver pessoas da comunidade trabalhando assim com tecnologia é um exemplo para elas que certamente vocês não podem desconsiderar, tá? É muito importante o trabalho que vocês fazem. Tá bom, então. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Depois